Muito bem. Eu já estou há talvez 2 semanas pensando na mensagem de hoje, refletindo sobre a mensagem de hoje. Eu creio que para cada pessoa Deus dá um jeito, não é? De pensar sobre isso, para cada pregador, para cada pastor, líder, não é? E comigo Deus vai dando um pouquinho, e eu vou anotando, e eu vou compondo, faço algumas pesquisas, e quando eu entendo que eu cheguei naquilo que me alimenta, então entendo que a mensagem está preparada, porque sinceramente pronta ela nunca vai ficar. Se trabalhasse numa mensagem um ano inteiro, toda semana, ela nunca estaria como nós gostaríamos, mas o importante é que ela deve estar como Deus quer que ela esteja, para você e para mim. E o texto de hoje está em Juízes 11, e o tema de hoje é: o avivamento vem com a cura. O avivamento vem com a cura. Estou vendo aqui o Bart e a Nil, sejam bem-vindos aí, viu? Depois da viagem para o Brasil, que bom, muito bom vê-los depois do retorno. O avivamento que vem com a cura. É interessante que outro dia eu estava num evento, uma festinha aqui de uma família da igreja, e alguém chegou para mim naquela festinha e falou: você está doente? Aí eu já, está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo, né? Você está doente? Eu falei que eu estou sabendo. Não. Você parece doente? Eu falei: Senhor, cuida, protege o seu servo. Aí, daqui a pouco, para não parar só nisso, tinha uma pessoa conversando comigo. Aí a irmã vira para o irmão e fala: ele não parece que está doente? Eu falei: agora acabou, Senhor. 900, liga para o 911, eu vou direto para o Santo Mérios, VCU, qualquer coisa assim. Mas é interessante que mesmo que você esteja, ou que mesmo que você estivesse sentindo alguma coisa, eu descobri, porque eu não tinha feito a minha barba como eu faço sempre. Eu acho que ela achou que eu estava, sei lá, né, meio esquisito, meio homeless naquele dia. E então, nós nunca gostamos de reconhecer que temos uma debilidade, seja física, seja uma doença emocional, seja alguma coisa no coração, nos sentimentos, ou até mesmo algum pecado, porque o pecado é uma doença também espiritual. O fato é que nessa manhã, eu gostaria que nós, na medida que o Senhor nos agraciar assim, possamos entender o que é esse avivamento que vem com a cura. Sara, esse negócio tem dia que funciona e tem dia que não funciona. Então agora está funcionando, vamos ver. Aí, pronto. Juízes 11, 1. E eu queria ler com você. Se você não consegue ler daqui, está no livro de Juízes. O livro de Juízes vem depois do livro de Josué e antes do livro de Ruth. Então nós vamos ler agora o capítulo 11, 1. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Novamente. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Vamos orar? Senhor, nos ajuda e, sobretudo, que eu possa entregar a Tua palavra nessa manhã. Que meus irmãos que estão aqui, todos esses que nos visitam, possam ouvir a Tua palavra. E que nós juntos possamos cumprir a Tua palavra. Já somos gratos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguém pode estar imaginando: meu Deus, que versículo é esse que o pastor arrumou para hoje, não é? Para o culto de hoje. Mas eu quero dizer para você que, se você não está conectado com um grupo pequeno, essa semana nós estudamos um pouco sobre a vida de Jefté, e foi muito bom. Aliás, se você ainda não sabe, não tem um grupo pequeno, existem vários grupos pequenos que você pode participar. Terça-feira temos 2, na quinta-feira também temos, e aqui na quarta-feira temos um grupo 7h da noite, que se reúne na igreja. Normalmente reunimos aqui numa sala ao lado, aqui nesse corredor. E você pode se conectar para aprender, para estar junto, caminhando com mais pessoas, desenvolvendo sua vida cristã.
Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Olha que coisa, aqui você vai encontrar adjetivos, qualidades desse Jefté. Eu não vou dizer que não tem qualidade para baixo, mas eu quero chamar a atenção de uma pessoa que quem escreve já fala, ele era valente. As pessoas viam isso no Jefté, não foi ele que falou. As pessoas concordavam com isso, o cara é valente. O cara não se mete com o Jefté. Ele é valente, ele é forte, ele vai resolver o problema. Ele era um guerreiro, ele sabia ir para a guerra, ele sabia defender, atacar, e ele era valente. Tem guerreiro que sabe, mas não é valente, tem medo. O caso é que o Jefté, ele era gileadita, mas ele não era gileadita porque o pai dele chamava Gileade. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque ele era gileadita porque o pai chamava Gileade, como é que é isso? O texto também vai dizer que ele era um filho fora do casamento. Foi o filho de um relacionamento do pai dele com uma mulher que não era a esposa dele. E pior, aqui o texto vai trazer que ela era uma prostituta, estava nessa situação. O que a vida de Jefté pode nos ensinar nessa manhã? Essa é a sua origem. Gileade, eu gostaria da sua ajuda, talvez você não vai ver tão bem de onde você está, mas você vê aqui duas manchinhas azuis, e você vê uma manchona azul aqui. Aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é o mar da Galileia. Pregamos uma série, alguns meses atrás, do ministério de Jesus em volta do mar da Galileia. Entre o mar da Galileia, isso vai ajudar também aí no seu conhecimento bíblico, geografia bíblica, nós temos aqui o Mar Morto, essa poça maior aqui no mapa. Aqui é o mar da Galileia. E o que nós temos entre o mar da Galileia e o Mar Morto? O rio Jordão. Já resolveu o seu problema de geografia bíblica. Entre o mar da Galileia e o Mar Morto tem o rio Jordão. Obviamente, Jesus estando aqui, ali ele foi batizado naquela região por João Batista. Mas ao oriente do Jordão, ou a leste do Jordão, e aí vamos também ajudar no mapa americano. Estados Unidos está aqui, eu estou olhando para o continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte. A Virgínia está onde no mapa? À minha direita. Então nós estamos na costa leste americana. Nós somos da costa leste. Nós somos o povo da costa leste, obviamente. Virgínia é uma das 13 colônias. Então sempre que fala oriente ou leste, você pensa no direito, no lado direito. Aqui está o que? Gileade. À direita do Jordão, aqui está Gileade. Você vai olhar aqui alguns nomes: Amon, Moabe, povos que toda hora estavam brigando com Israel desde sempre. Gileade, então, era um lugar a leste, a oriente do rio Jordão. Tinha muita coisa interessante em Gileade, e nós vamos entender isso ao longo da nossa conversa de hoje. Deuteronômios 34 a 18 vai contar uma história interessante do início da povoação dessa região. Olha o que acontece: Moisés liderando o povo, eles estão chegando na direção da terra prometida, e a coisa começa a se configurar, quem vai ficar onde, quem vai ficar com quem. Então subiu Moisés das campinas de Moabe. Passei aqui para você, Moabe está aqui, tá certo? Campinas, tá certo? Campinas de Moabe ao Monte Nebo, monte altíssimo. O que aconteceu no Monte Nebo? Ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme
o dito do Senhor: este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje onde está a sua sepultura. Monte Nebo, aproximadamente aqui, olha, Monte Nebo. Ele está em cima do Monte Nebo, ele está num lugar elevado, e daquele lugar elevado, ele que não entraria na terra prometida, por conta de uma pirraça que fez, ele não entraria na terra prometida. Deus leva ele no cume do Monte Nebo, e de lá ele olha para onde? Deus deu a visão para ele de tudo que o povo ia herdar, até a última água, que é aqui o mar Mediterrâneo. Dali Moisés viu tudo aqui, e ali Gileade já está presente no texto, em Deuteronômio. Gileade, uma fotinha aqui de Gileade, é um misto de terreno pedregoso com montanhas e florestas. Essa é Gileade, é o território montanhoso a oriente do Jordão. Sabe o que é esse lugar hoje? É a Jordânia, é um país chamado Jordânia, é o que está a oriente ou a leste do Jordão, é um país chamado Jordânia nesse momento, mas ali foi ocupado por Gade, por Ruben, pela meia tribo de Manassés. Números 32, de 1 a 5, vai dizer o seguinte: o povo de Israel vinha chegando na direção da terra prometida, e quando o pessoal de Ruben, de Gade, o pessoal da tribo de Manassés viram ali, essa região de Gileade, eles já foram lá para falar com o líder: a gente quer ficar desse lado de cá do Jordão, a gente não quer atravessar o Jordão. E aí foi um problema isso, né? Porque vocês já estão querendo parar a conquista, igual os pais de vocês que morreram lá atrás, seus pecadores. É assim que o texto vai chamar. Ele não, calma, não é isso, a gente tem muito gado, nós temos muito gado, e nós precisamos dessa terra para o nosso gado. Atravessar esse gado todo pelo rio vai ser complexo. Permite que a gente construa aqui currais, cidades fortificadas, lugares para as nossas famílias ficarem. A gente atravessa o rio com vocês, conquista tudo lá do outro lado para vocês, e a gente volta e fica nessa região aqui. Então, as 2 tribos e meia, ou seja, Gade, Ruben, meia tribo de Manassés, eles ficaram nessa região aqui, a oriente ou a leste do Jordão. Gileade é o nome dela. Bom, acontece que Jacó também, bem antes, né, gente? Jacó acampou aqui nessa região quando fugia de Labão. Também o juiz Jair, o juiz Jefté, que estamos estudando, Elias, terra de Gileade, foi refúgio para Elias também. O Davi também se refugia ali, quando fugia de Absalão. Por quê? Pensa comigo de novo, e eu quero voltar para o mapa. Se Israel está aqui, tem um rio aqui, e a Bíblia fala quando Davi fugiu de Absalão, houve uma comitiva que ajudou Davi a atravessar o rio Jordão e se refugiar ali em Gileade. Então era um lugar que já dificultava, porque havia necessidade da travessia do rio Jordão, e era um lugar que tinha bastante recursos naturais. Gileade significa monte do testemunho, ou monte de testemunha. O primeiro filho foi Maqui, filho de Manassés, filho de José. O primeiro que teve o nome de Gileade. Ele foi um bisneto de José. É a primeira vez que aparece esse nome. E ele acabou fundando o clã de Gileade. Tá certo? Depois a gente vai ter um ou outros 2 nomes, inclusive entre os 3 nomes onde aparece a palavra Gileade, o pai de Jefté. Se eu não explico isso, fica uma confusão. Gileade é lugar, Gileade é pessoa, Gileade é planta, Gileade é o quê? E nós esquecemos que, assim como no tempo bíblico, tem gente que tem nome de cidade. Não é isso? Tem gente que tem nome de cidade. E tem cidade que tem nome de gente. Por exemplo, a cidade lá onde parte da nossa família mora, no Paraná, tem um nome lindo, Cornélio Procópio. É um nome maravilhoso. Eu acho que ninguém nunca mais botou. E aí tem um problema, que o Silvio Santos foi perguntar a alguém lá no programa dele de auditório, quem nasce em Cornélio Procópio é o quê? Aí não deu certo essa história. Mudaram o nome do cidadão, que só por causa daquele programa do Silvio Santos já mudaram o nome de quem nasce em Cornélio Procópio, porque ficou difícil de falar
qual é a naturalidade daquela pessoa. Nomes nos acompanham, situações nos acompanham, mas elas não engessam ou não nos aprisionam no seu significado ou na nossa origem. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. O rapaz foi criado junto, ali com os filhos a esposa de Gileade. E ele foi criado desde criança ali junto, aquele negócio todo. Em algum momento ele já se torna maduro, mais adulto, e os filhos da esposa, você imagina que estava já acontecendo alguma coisa ali. Pegaram Jefté e falaram assim: acabou para você. Você não vai receber um punhadinho, uma colher de terra da herança do nosso pai, porque você não é filho da nossa mãe. E esse cara que era guerreiro, valente, ele é expulso do ambiente da família. E Jefté agora, que era um indivíduo que crescia junto com sua família, ele já não tem mais família nesse momento. E ele foge, versículo 3 vai dizer: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Então, nós descobrimos que Jefté, ele era um valente, mas agora nós descobrimos uma outra coisa. Ele tinha seguidores no Facebook e no Instagram. Não é isso o nome? Seguidores? Você tem quantos seguidores? Se perguntarem isso para o Jefté, ele fala assim: eu tenho uma porção. Eles não valem muito não, mas tem uma porção. Jefté também era líder. Ninguém segue quem não é líder. Aliás, alguém fazia uma pergunta: o que todo líder tem que ter? Aí alguém falava, uma formação muito boa. Isso também é desejável. Mas o que o líder tem que ter? Carisma, também é desejável. Mas o que o líder tem que ter? Ninguém respondeu certo. Liderados. Se não tiver nenhumzinho para seguir, é líder de quê? Não, quantas pessoas você já liderou? Não, porque eu sou líder. Quantas pessoas você já liderou? Você pegou um projeto do zero e levou até que estatura? Quem te seguiu nesse projeto? Existe líder sem liderado? Então, Jefté, ele tinha a habilidade de liderar. Era natural dele. Então ele era guerreiro, valente, e agora é líder também. Mas ele foge porque foi rejeitado. E acontecem algumas coisas aqui interessantes. Precisaram da habilidade de Jefté. Aquele mesmo povo que expulsou o Jefté de Gileade, que tirou o Jefté de lá: você é filho bastardo, você não é filho da nossa mãe, você não vai ter herança aqui. Aqueles mesmos caras precisaram de Jefté, por quê? Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Olha como é que o mapa ajuda. Amon, inimigo aqui, eles estão em Gileade, vai ter guerra. Precisa o que quando tem guerra? De valente guerreiro. Mas quando tem guerra, precisa de valente guerreiro que seja líder. Precisa de valente guerreiro que seja líder. Eu quero abrir um parênteses. As habilidades que Deus colocou em você, não importa quantas línguas você fala, se 1, 2, 3 ou 10, ninguém tira de você. As habilidades que Deus colocou em você, é porque existe um papel para você executar, que só você pode executar. Não interessando a sua origem, só você pode executar, porque Deus colocou em você essas habilidades. Eles vão e chamam a Jefté, e olha o que acontece. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estou em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem
em Gileade. Foi dinheiro? Não. Foi roupa nova? Não. Foi cavalo bom? Não. Foi propriedade? Não. Eles ofereceram a única moeda que Jefté iria aceitar. E eu vou lhe dizer por quê. Porque ele foi rejeitado. A única coisa que uma pessoa rejeitada deseja, e a palavra é R, reconhecimento. Essa proposta, esse negócio que estava sendo feito com Jefté, era um negócio irrecusável. Para quem? Para ele. Outro ia falar: eu não quero saber disso não, resolve o problema de vocês lá. Eu sei quem eu sou, já estou aqui bem, já tenho família, está tudo certo, tem uma turma que me segue, vocês não me expulsaram, agora resolve o problema de vocês. Não vou voltar. Mas nunca uma pessoa rejeitada faria isso. Uma pessoa rejeitada vive com autoestima baixa, vive com um fantasma do passado. Uma pessoa rejeitada fica esperando a oportunidade que o telefone vai tocar para dizer: olha, embora você tenha trabalhado 30 anos na empresa e nós já te demitimos ou você se aposentou, agora queremos você de volta, porque só você sabe mexer naquela máquina. Isso acontece todo dia. Uma pessoa que se sente rejeitada, uma pessoa que não acha que foi reconhecida, ela fica esperando o telefone tocar. E quando o telefone toca, deve vir pulando sofá, mesa, cadeira. É minha oportunidade. Aí alguém faz, aí é da casa do Antônio, não, é do Joaquim, tá bom, errado, pronto. Aí já volta para o mesmo poço lá de novo. Aqui o telefone tocou e eles falaram: você vai ser chefe. Um negócio difícil, uma troca perigosa. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e os seus senhores entregar a mim, serei chefe de vocês. Olha aqui, não pediu, gente, olha só, se fosse algumas pessoas aqui da nossa igreja, 100% seria assim, muito inteligente, não é? Eu vou pensar, volta daqui a uma semana. Vou pensar, volta daqui a uma semana. Eu vou orar, volta daqui a uma semana, né? E aí não, mas eu vou ser chefe? Eu vou ser chefe? Isso tudo aqui vai ser meu? Como é que é o negócio? Se eu fizer isso aqui que você está me dando, esse esquerdo de 50 casas, eu que vou liderar isso tudo. E esse de 100? E esse de 200? Não interessa se vai morrer na praia. Agora, eu sou top. Sempre haverá uma proposta maravilhosa para alguém que não tem o reconhecimento em sua vida, para alguém que ainda tem alguma rejeição de alguma coisa, de alguma história da sua vida. E isso aconteceu aqui. Eu faria e daria tudo para ser reconhecido. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha, agora ele está voltando, aqui é o 31, aqui é o 34, ele ganhou a batalha. Olha quem está saindo da casa dele. Eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Eu fiz um voto, qualquer coisa que saísse da minha casa, eu ia dedicar ao Senhor. Talvez ele pensou que ia ser um cabrito, que ia ser um cachorro, que ia ser qualquer coisa. E quem saiu foi quem? A filha. Agravante. Um grande agravante. Que voto é esse? A única filha. A geração de Jefté só poderia continuar através daquela moça, através daquela adolescente.
ele não ia ter netos, e nem ia ter o nome dele para canto nenhum mais. Alguns dizem que aqui Jefté estaria consagrando a filha, dizendo: ela não vai se casar, ela ficará solteirona para o resto da vida. Ela vai ser uma pessoa consagrada só ao serviço religioso, uma espécie de freira, seria isso? Celibato, eu volto do celibato, muito bem, mas que se aplica também ao exemplo. Ela não vai se casar. Há quem diga que Jefté aqui estaria executando uma prática de deuses pagãos, e ele iria sacrificar a própria filha. Não importante para onde isso foi, ela não daria mais à luz, ela não se casaria. Então, ele, para resolver um problema de rejeição, um problema de baixa autoestima, um problema de cura que não foi feito lá atrás, ele então agora recebe o título de chefe. Toma aí o crachá, chefe, bota aí o crachá, agora você é chefe. Chefe de quem? Chefe desse povo aqui de Gileade. Mas você nem neto você tem, nem neto você vai ter. Eu faria e daria tudo para ser reconhecido. Aqui nós estamos em outro livro, que não é Juízes, mas é J também, é Jeremias. Jeremias capítulo 8 aqui nesse momento. E eu fiz questão de explicar Gileade, nomes e cidades e regiões, e o próprio nome do pai do Jefté, para nós chegarmos aqui nesse ponto. Aqui, o mundo rodou, a história correu. Se com Jefté, Israel não tem líder, em Jefté, Israel não tem rei. Jefté, ele foi um dos 8 juízes de Israel. Não existia questão de reino, de rei, de exército formal. É por isso que os juízes aconteceram, porque atacavam um pedacinho de Israel, chamavam o Jefté. Aí o Jefté lá dava combate. Atacou a outra área lá, Gideão, vai lá o Gideão dar combate. Atacou a outra área lá, vai o Sansão, vai o Sangar. E juízes eram responsáveis por cuidar disso na medida do possível. Não existia um governo organizado em Israel. Agora aqui, já houve rei, já houve capital, já houve templo, já houve uma porção de coisas. E nesse momento Jeremias está dizendo que haverá uma tomada, nós vamos ser tomados, nós vamos ser levados como escravos. O povo vai ser tomado, o rei vai ser tomado, tudo aqui vai ser tomado. E nós vamos ser levados cativos. E o texto de Jeremias 8 é uma espécie de poema, cântico, e partes dele vai dizer assim: diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem não se levantam mais, quando alguém se desvia do caminho não retorna a ele, por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Havia adoração, havia sacerdote, havia texto bíblico, a Torá estava lá, havia lugar de adoração, mas não havia crença na palavra de Deus. Enquanto Jeremias estava falando, a coisa vai ficar difícil, um reino vai vir, vai levar tudo isso aqui. Nós temos que dobrar o joelho, nós temos que nos quebrantar, nós temos que nos converter da nossa prática. Temos a Bíblia, mas não estudamos. Temos um templo, mas não somos legítimos na adoração. Jeremias vai dizer que havia uma ganância terrível dentro do povo. E Jeremias era tido como o cara que trazia notícia ruim. Para de falar, Jeremias. Não vai acontecer nada disso não. Fala que vai dar tudo certo. Senão nem sai para trabalhar na segunda-feira. E Jeremias está falando, nós precisamos se quebrantar, vem coisa ruim por aí. E ninguém dava atenção. O texto de Jeremias vai continuar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança no ímpeto da batalha. Eu acho que o certo é nessa direção, e vai.
Eu acho que o certo é nessa direção e vai. Eu ouvi dizer que o certo é para cá e vai. Ninguém quer parar, ninguém quer estudar o que está acontecendo. O que o profeta de Deus, Jeremias, está falando? Nós temos que considerar essa palavra. Cada um vai para onde quer. E Jeremias está escrevendo exatamente isso. Olha o que ele fala, capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Eles tratam da ferida do meu povo, e nós estamos falando de o avivamento que traz a cura. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Dizem paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Quem que trata? Os líderes, sacerdotes. Dizem está tudo certo, está todo mundo legal, ninguém precisa melhorar em nada, está tudo bem. Porque eles me provocam a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. Tinha templo, tinha a Torá, a lei, tinha roupas para adoração, tinha um ritual de adoração, mas o povo estava escolhendo adorar deuses, imagens estrangeiras, e não o próprio Deus. Coisas que eles conheceram quando foram caminhando e tendo convívio e relacionamento com outros povos. Jeremias 8, 22, agora nós chegamos aonde nós precisávamos chegar. Não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade, porque será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Gileade que está lá atrás, bisneto de José, Gileade que foi chamado de um lugar, e era um lugar geograficamente, Gileade que também deu nome ao pai de Jefté. Agora aqui Jeremias está invocando a palavra Gileade como um lugar, um terreno, um território, montanhas que haviam uma árvore famosíssima naquela época, porque saía uma seiva daquela árvore, e aquela seiva era remédio, e curava uma infinidade de doenças. E Gileade também era conhecida como lugar de cura física, além de ter sido o lugar que recebia o rei Davi para refugiá-lo, e outras pessoas como o próprio Elias, o profeta considerado top dos profetas. Gileade é um lugar que tem erva que cura, mas não tem remédio em Gileade, e lá em Gileade também não tem gente que sabe fazer o chá, o emplasto, o medicamento que resolve a ferida. Se em Gileade tem tudo isso, por que não há cura no meio do meu povo? É o que Jeremias está citando no seu capítulo 8, no capítulo 8 do seu livro. Não decidi ser ferido. Você talvez não decidiu ser ferido. Talvez você não escolheu ser ferido. Jefté não escolheu ser ferido. Jefté não escolheu ser filho de um relacionamento que era um relacionamento que não agradava a Deus. Ele sofria as consequências daquele relacionamento que o pai teve com uma prostituta. Mas ele não escolheu. Jefté não escolheu ser rejeitado e expulso da família dele pelos irmãos. Ele não escolheu. Mas ele estava vivendo as consequências daquela situação. Não decidi ser ferido. Não foi minha culpa. E agora que estou ferido, magoado, rejeitado. Tento pegar esse assunto e colocar numa prateleira na estante das emoções da minha vida. Tento pegar esse assunto e não falar sobre ele. Tem pessoas que quando eu pergunto de determinada fase da vida, a pessoa finge de muda e não quer falar, porque alguma coisa grave aconteceu. Uma ferida que foi aberta e pela situação ela ainda não foi cicatrizada. A cura não vem enquanto
decido não reconhecer que tem uma ferida, que tem uma mágoa, que tem uma chaga, a cura não vai vir. Israel estava lá na época de Jeremias adorando outros deuses e não estava querendo assumir: nós temos esse problema, nós temos que nos quebrantar, porque Deus pode resolver. Não, Israel quis continuar andando até que tudo foi tomado. Eles não quiseram aceitar: eu errei lá atrás, há 1 ano, há 5, há 10, há 15, há 30, ou venho errando, eu preciso parar com isso. A cura não vem enquanto decido valorizar a ferida. Problema da autoestima. Tem gente que fica valorizando a ferida. Olha, gente, não é brincadeira isso. Eu converso com pessoas que o assunto começa do mesmo ponto, sempre do mesmo ponto, porque você sabe, eu sofri isso, não sei quanto tempo atrás. Não, porque você sabe, ele ou ela tem aquele probleminha assim, e o negócio não muda a página. É uma alimentação da ferida, e essa alimentação não para. A cura não vem enquanto decido priorizar a ferida. O problema da reputação. Como é que é o negócio? Eu já estou morando em outro lugar, já tenho minha casinha, estou criando aqui meus rebanhos, já estou casado e tenho uma filha, que coisa boa, não é? E o pessoal que eu liderava, quando eu me mudei para cá, viraram meus amigos, cada um comprou um terreninho aí perto, a gente já tem uma comunidade aqui, está tudo bem. Veio a proposta: quer ser chefe? Quer ser chefe? Estava tudo resolvido. Você quer ser chefe? Talvez até o lugarzinho onde a filha já ia herdar e construir a casinha dela, com a futura família, já estava até resolvido lá. Você quer ser chefe? Eu decido priorizar a ferida e não a cura da ferida. A minha reputação tem que estar, lá em cima. Como é que é? Fulano foi para a América? Foi para a América. E aí? Eu venci. Rapaz, outro dia, vocês não têm esse problema, só eu. Outro dia eu estava vendo um post no Facebook de uma pessoa, não vou falar que você conhece, que talvez você não conheça mesmo, e a pessoa estava aonde? Em frente a um carro, e tirou aquela foto, e o carro estava aonde? Provavelmente na concessionária. Eu falei: então, é isso, né? Acontece. E outro dia eu vi um videozinho de um jovem brasileiro falando um negócio que eu achei muito interessante. Aquele rapaz tem que ser contratado aí, porque aquele menino foi demais. Ele vem e fala assim no videozinho dele: ô gente, eu estou gravando rapidinho que eu não estou dando conta não. O que foi? Eu estou 13 meses nos Estados Unidos. Por que vocês param de postar mentira no Facebook, no Instagram? A gente fica lá no Brasil achando que esse negócio é a Disneylândia. Eu estou 3 meses aqui, eu não estou aguentando, estou com 5 metros de língua para fora. E ele passando um áudio para todo o Facebook, Instagram. Vocês param de falar esses negócios. É bom, mas tem nada que é bom é de graça. Tem que ter o sacrifício. Eu achei que não tinha sacrifício nenhum e vim. Desse jeito. A verdade é que muitas pessoas querem dar mais importância à reputação do que à sua integridade. Cuide de sua integridade e deixa que Deus cuide da sua reputação. Cuida da sua integridade e deixa que Deus cuida da sua reputação. A cura não vem enquanto eu decido reunir minhas feridas com a de outros. Sabe o que vira? Reunião de feridos. Não tem nenhum problema, mas eu vou te dar a dica. Você chegou num lugar, é reunião de feridos, você presta bem atenção. Ou tu está com bálsamo de Gilead Power, e tu é um médico assim poderoso e tipo abaixo de Jesus um pouquinho. Ou tu sai fora do lugar. Porque vai ser complicado.
muitas vezes, porque eu não reconheço aquilo que ainda me atrapalha, ainda me machuca, Deus não traz a vida novamente. Qual vida? Não a que você quer, mas uma vida melhor que Ele quer para você. Mas pastor, já melhorou, mas não melhorou igual podia melhorar. Já melhorou, mas a natureza ainda está lá, daquele problema. Não haverá avivamento enquanto não houver a cura. Mas não tem remédio em Gileade, não tem médico em Gileade, porque o meu povo não se cura, porque quer continuar adorando deuses estrangeiros. Será que há possibilidade de que isso esteja acontecendo em alguma das nossas famílias? Será que nós estamos mudando a adoração? Será que há uma oportunidade de cura para que o avivamento também venha? A cura não vem enquanto decido matar tudo ao meu redor, inclusive minha família, para provar que eu consigo, que eu sou especial ou importante. Irmão, não tem nenhum problema, e quem está no Brasil talvez não vai entender muita coisa não, mas deixa eu falar uma coisa para você, tem gente matando família toda semana nessa cidade, toda semana, em prol de dizer, eu consegui, eu conquistei, eu comprei, eu vendi, eu tenho. Acordou, Chico? Tem gente matando família, tem filho longe da mãe não sei quantas horas, que paga para outra, que não sabe nem de onde que veio cuidar, matando família dos outros. Eu não estou brincando e não estou mentindo. Tem gente aqui matando família toda semana, em prol de reputação, de reconhecimento. Será que não é hora de parar e entender? Senhor, peraí, me ajuda aqui. Onde é que eu errei? Onde é que está a ferida? Onde é que está a chaga? Onde é que está o problema? Eu quero dar uma parada, eu quero puxar o freio de mão. Peraí, me ajuda a me organizar. Eu estou achando que eu estou numa rota de colisão e eu preciso me organizar. Não está tão bom como eu pensei que seria. Não está legal como o pessoal fala e posta lá na foto do Facebook, do Instagram. Não está. Eu quero ser sincero contigo, Senhor. Não está. Não está. Eu queria que tivesse, obrigado, Teco. Eu queria que tivesse. Eu queria que aquela foto correspondesse à minha vida realmente, mas aquela foto não corresponde. Por quê? Porque embora eu estou em Gileade tem cura, tem bálsamo, tem árvore, tem médico, mas tem Jefté, e tem ferida, e tem coisa para melhorar. Então por que não seria tão simples, sensato, inteligente e sábio parar e falar: Senhor, nós queremos saber mesmo, e nós queremos dizer mesmo, tem alguma coisinha que está fora do prumo, e a gente quer que o Senhor venha, porque nós não queremos seguir deuses estrangeiros, sejam quais forem. Aqui é uma estátua, 400 toneladas de granito. Eu acho que nenhuma empresa aqui em Richmond conseguiria instalar isso aí não. 400 toneladas de granito. Essa estátua está ali na ponta, na Galícia, na Espanha, 11 metros de altura. E essa estátua, ela está rachada, ela foi construída e colocada naquele lugar. Você vê que é um mar lindo aqui. Ali em 2003. Por que ela foi colocada ali? Em 2002, um navio cargueiro de óleo bruto, um navio antigo, sofreu um vazamento de óleo naquela costa ali, que mais de 1000 praias em Portugal, Espanha e parte da França ficaram completamente desabitadas e poluídas. A indústria pesqueira quase quebrou. Os peixes, aves, foi uma mortandade terrível. Nunca na história houve um acidente ambiental daquela natureza como aconteceu nesse lugar. França, Espanha e Portugal bloquearam esse navio de atracar em qualquer um dos portos.
quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de devastação. Voluntários, quando viram aquilo tudo do mundo inteiro, desejaram ir para aquele lugar com suas vidas, o seu tempo, equipamentos, para se dedicar a começar de alguma maneira, ajudando aqueles países a trazer vida de novo ao mar, vida à praia, vida aos mangues, quantidade de animais marinhos boiando, faltou comida pesqueira. E esses voluntários vão para lá e começam a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Alguém decidiu marcar a ação da resposta desses homens e mulheres a esse acidente. E um escultor esculpiu esse monumento, essa estátua. E sabe qual é o nome dessa estátua ali na Galícia? Que está lá e você vai visitar um dia. A ferida. A ferida. Porque um dia nós fomos atingidos. Um dia houve um prejuízo muito grande. Um dia houve uma devastação. Um dia os peixes que nós víamos ser pescados e pular, animais voando, gaivotas, um dia tudo isso morreu. Mas nós falamos para o mundo, nós estamos nessa situação. Voluntários vieram, nos ajudaram. E em uma homenagem a esses voluntários que vieram para nos ajudar na nossa ferida, a estátua foi colocada naquele lugar. O problema não há problema se está acontecendo um acidente, uma dificuldade, algo grave, crônico ou não. O problema é não, olha, eu preciso de ajuda. E depois que a ajuda vem, a ajuda recupera, e aquilo ali passa a ter vida novamente, vai ter um monumento, vai ter um marco, que está lá, o sol está brilhando, o mar está limpo novamente, a natureza foi se reconstituindo. Um dia, eu estava daquele jeito, o monumento está ali, mas hoje eu estou curado. Eu queria pedir a você que fechasse os seus olhos onde você está nessa manhã. Nós precisamos ser mais legítimos e sinceros com as nossas próprias vidas, porque de Deus nós nada podemos esconder, e Ele tem o melhor para nós, ninguém tenha dúvida disso, Ele tem o melhor para nós. O problema é o mesmo de Israel. Será que nós estamos seguindo deuses estrangeiros ou estamos seguindo o verdadeiro Deus de Israel? Porque quando isso acontece, há bálsamo em Gileade, e esse bálsamo pode curar. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, aprendendo com a vida de Jefté, aprendendo com Jeremias, aprendendo, Senhor, com a história do Teu povo Israel, aprendendo com nossa própria vida. E, Senhor, nessa manhã, sem exceção, ó Pai, é momento de parar para pensar, é momento de revisão, é momento de entender em que trilho eu me coloquei, e esse trem está me empurrando, e nem eu sei para onde eu estou indo, ou não está tão bom como eu imagino, e eu quero identificar, houve alguma ferida, tem alguma coisa que eu estou perseguindo que não está claro para mim, eu preciso revisar isso, eu quero ser como Deus quer que eu seja. Eu não quero ser uma foto postada no Facebook, no Instagram, que talvez retrate parte da realidade, mas não retrata a realidade realmente como ela é. Senhor, nessa manhã nós precisamos de cura. Nós precisamos, Senhor, que chagas sejam fechadas e cicatrizadas. Nós precisamos, Senhor, dar um reset na nossa vida. Nós precisamos parar, conversar contigo, conversar com a família. Precisamos reinaugurar um tempo em que as feridas vão ser apenas uma estátua, um monumento, para dizer que elas aconteceram, mas que elas foram
secas. E o Senhor nos curou. Assim como você está nessa manhã, eu não preciso saber a situação detalhadamente. Podemos atender qualquer pessoa individualmente, mas nessa manhã especificamente, se você tem alguma coisa que você quer falar para Deus: Senhor, eu realmente identifico que eu preciso de cura, ou eu preciso do teu bálsamo em determinada situação. Eu não sei qual é. Deus sabe qual é. Você sabe qual é. Se nessa manhã você sente que chegou o dia de falar com Deus e de pedir essa ajuda, eu quero orar por você, aonde você estiver. Chegou o dia, pastor, e eu gostaria que Deus me visitasse. Onde você está, levante a sua mão. Eu preciso. Deus abençoe aqui à frente. Eu preciso. Tem alguma coisa que só eu sei, Deus sabe, mas eu preciso e eu quero mudar isso. Deus abençoe a minha esquerda. Deus abençoe aqui à frente. Eu preciso. Eu preciso. Enquanto nós vamos cantar a próxima canção, pode ser que Deus continue falando com você e você poderá tomar outra decisão.